Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria retornar aqui, uma alegria participar desse congresso. Parabenizo os homens por essa festa. Quero agradecer na ausência, o pastor Davi disse que não poderia estar aqui. Agradeço ele e sua família em nome de Jesus. Antes de dar o texto, deixa eu dar aqui alguns anúncios rapidinhos. Amanhã eu estou começando 3 aulas gratuitas através da internet. Se alguém quiser participar, entra na minha rede social, André Luiz Mestre. Tem lá um número de telefone da minha escola de teologia. É só mandar uma mensagem, você vai receber um link, vai entrar no grupo. São 3 segundas-feiras. A gente vai falar 2 aulas sobre Isaías e uma sobre Jeremias. E talvez eu estenda para Ezequiel e Daniel. Depende da disponibilidade, né, de tempo. Mas vai começar amanhã e quem quiser participar, tá bom? É só entrar lá. No final do culto eu vou estar ali, eu tenho alguns materiais que são alguns livros. Não vou anunciar porque são livros que eu já trouxe aqui. Mas da próxima vez que estiver aqui a gente vai estar com um projeto novo. Eu acredito que vai estar pronto. Por favor, Evangelho de 2 João, capítulo 4. Evangelho de 2 João, capítulo 4. Eu iria pregar Romanos, mas o Senhor me guiou essa mensagem aqui. João, capítulo 4. Versículo 3 a 7. 4 a 7. João 4, 4 a 7. Glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Curva a tua cabeça, Pai Santo querido. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use para a glória e honra do teu nome, falando a tua igreja em nome de Jesus. Pedir para o irmão que está aí no som, sobe aqui meu retorno aqui uns 20%, por gentileza. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido da Bíblia e é um texto muito poderoso. A palavra diz que Jesus estava assentado numa fonte, a fonte de Jacó, dentro do território de Samaria. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. E veio uma mulher de Samaria para tirar água e Jesus então começa com ela um diálogo. É preciso lembrar que poço na Bíblia é lugar de encontro, é lugar de passagem. Era muito comum naquela época os rebanhos pararem nos poços. Então ali no poço você que estava transitando, você parava para alimentar o rebanho, para se alimentar, não é? No caso para beber água. Então era um lugar de muita gente. Poço na Bíblia também é lugar de encontro amoroso. Por exemplo, foi aonde o servo de Abraão vai encontrar a esposa de Isaac, vai encontrar com Rebeca. É aonde Jacó vai encontrar com Raquel. É aonde Moisés vai encontrar com Zípora. E entre parênteses, ainda que não foi um encontro amoroso, com todas as letras, mas é onde Tamar vai encontrar com Judá. Então, poço é um lugar de encontro amoroso. Estava, pois, Jesus sentado ali e vinha a mulher samaritana. O texto diz que ela era uma mulher de uma vida amorosa, conflituosa e difícil. Talvez ao olhar Jesus sentado no poço, ela lembrou-se das histórias aonde foi que o servo encontrou Rebeca, aonde Moisés encontrou Zípora, aonde Jacó encontrou Raquel. Talvez de longe ela olhou e disse: alguém sentado no poço. Mas ela não sabia que naquele dia ela teria um encontro muito maior do que o Rebeca teve ao encontrar-se com o servo de Abraão. Muito maior do que Raquel teve ao encontrar-se com Jacó. Muito maior do que Zípora teve ao encontrar-se com Moisés. Muito maior do que Tamar teve ao encontrar-se com Judá. Ela encontrou não um amor natural, mas ela encontrou aquele que é o próprio amor. Ela teve o maior encontro amoroso da Bíblia no poço relatado.
porque ela encontrou o Filho de Deus, aquele que a amava a tal ponto que morreu na cruz por ela. O tema, melhor dizendo, é Jesus, lei e graça. Deus colocou e plantou essa igreja como um poço de águas vivas, como um lugar da onde brota o Espírito Santo, como um lugar da onde brota a graça de Deus. E todas as pessoas que entrarem por essas portas vão sentir e vão poder beber dessa água que emana daqui. Uma água que não é de um poço natural, como aquele poço, mas uma água que vem de uma fonte diferente, uma água que vem do céu. E que você possa também ser uma fonte, porque Jesus vai dizer para ela que quem beber dessa água se fará uma fonte. Que você seja uma fonte não de murmuração, que você seja uma fonte não de contenda, que você seja uma fonte não de desarmonia, que você seja uma fonte não de coisas carnais, mas que você seja uma fonte, que você seja um manancial de águas vivas, que da tua vida brote o Espírito Santo com tanta força, que quem encontrar com você, quem passar por você, possa se sentir molhado, impactado por esse poder do Espírito. Que da tua vida brote graça, palavras de amor, palavras de sabedoria, que o Evangelho irrompa do teu coração, que você possa ser uma fonte, e aonde você chegar, como foi aquele encontro da samaritana com Jesus, alguém possa encontrar com Deus e com Jesus, escondido em você, no teu coração, na tua mente e na tua alma. Jesus diz para ela, me dá água, me dá de beber. É interessante, porque era ela que tinha uma necessidade, mas é Jesus que pede. A graça é muito interessante. Eu preciso ser salvo, mas é Ele que vem a mim e diz, eu quero te salvar. Eu preciso escolhê-lo. Mas a Bíblia diz que eu escolhi a vós. Eu precisava procurá-lo, mas a Bíblia diz que é Ele que nos procura. Adão deveria procurá-lo, mas Adão foge, mas ele encontra Adão. Abraão deveria procurá-lo, mas Abraão não o encontra, mas ele se revela a Abraão. É ele que se revela a Moisés, é ele que se revela a Jeremias, é ele que se revela a samaritana, é ele que se revela a Paulo. O que eu estou querendo dizer? Que a graça subverte a lógica. Nós somos os necessitados, nós deveríamos estar buscando a Deus, mas é Ele que veio ao nosso encontro, dizendo, me dá a tua vida, me dá o teu coração, me dá o teu caminho, me dá a tua família, me dá as tuas finanças, me dá o teu trabalho, me dá toda a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisa de nada de nós e nem de nós mesmos. Mas foi Ele que veio falar conosco, me dá teu coração. Em 1996, no dia 2 de janeiro, eu estava dentro de uma igreja, e o Espírito Santo falou no meu coração, me dá o teu coração, me dá de beber. Jesus não precisava pedir nada a ela, Ele era o Todo-Poderoso. Ele poderia ter ficado com o discípulo para tirar a água do poço, mas Ele diz para ela, me dá de beber. A graça é isso. As pessoas estão ainda fora, são elas que precisam de Deus, mas através da palavra da igreja, da evangelização, da visita, da pregação do evangelho, Deus vai até elas e diz, eu quero salvar a tua vida, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida. E dá de beber. Eu não sei o que Deus tem te pedido, mas o que Ele te pede não é porque Ele precisa. O que Ele te pede é porque Ele quer se relacionar contigo. Ele encontrou um meio para se achegar a ela e diz, me dá água. Aí ela responde, porque ela tem uma compreensão legalista, ela lembra da lei dos judeus, ela lembra da cultura da época, e ela diz para ele, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela fica ofendida, ela dá uma má resposta, ela dá uma resposta atravessada. Seria mais ou menos como dizer assim, você não sabe que não deve falar comigo? Você não sabe que um homem não deve falar com uma mulher desacompanhada? Você não sabe que um judeu não fala com uma samaritana? Por que você está falando comigo? Você não deveria nem estar falando comigo. Jesus, quando ouve essa resposta, Ele não fica ofendido, porque a graça é isso. Nós somos os ofensores, nós precisamos de Deus.
E nós estávamos cheios de defesas diante de Deus. Mas Ele é tão maravilhoso que quando você disse, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da igreja, não me convida, eu não vou, eu não quero. Mas Ele continua insistindo, falando no teu coração, até que você viesse. Talvez você tenha falado com alguém e a pessoa tenha dito assim, eu não quero saber, não me interessa, eu não quero a Bíblia, eu não quero a palavra de Deus. A samaritana disse isso para Jesus. E ele disse para ela, tudo bem, vai embora então, eu vou dar um jeito de arrumar água. Não, ele insistiu com ela. Deus insiste com a gente, mas nós às vezes não temos graça com as pessoas. Eu não vou mais orar por ele, eu não vou mais falar com ela, eu não vou convidar fulano. Não, convida na segunda, convida na terça, convida na semana que vem, convida no mês que vem. Você pode receber 500 nãos, mas continue insistindo, porque Deus insistiu com você. Eu não aceitei Jesus a primeira vez que eu fui na igreja. Eu endureci o coração. Eu fui na segunda vez, endureci o coração. Eu fui na terceira vez, fiz uma prova com Deus na hora, disse, eu vou aceitar se acontecer isso, isso e isso. Aí aconteceu, aí eu levantei a mão e fui. E muitas vezes a gente não quer insistir. A gente quer tratar as pessoas com dureza. E ela diz, tu não pode falar comigo, porque eu sou samaritana. A lei separava as pessoas, o puro e o impuro, aquele que pode entrar no templo e aquele que não pode. Por que o samaritano, o judeu não gostava do samaritano? Porque quando houve a deportação lá no norte, a Síria conquistou Israel, eles pegaram o povo, espalharam por várias cidades, pegaram um povo estranho e colocaram ali para habitar na terra dos hebreus, do norte. Aquele povo se misturou com o povo da terra e saiu uma etnia misturada. Aí começou a ter problema, porque as feras do campo matavam as pessoas. Aí eles disseram, manda vir um sacerdote. Aí mandaram vir um sacerdote que ensinou a lei. Então era um povo que era meio judeu e meio ímpio. Conhecia a lei, mas ao mesmo tempo tinha outra religião. Ou seja, era um povo mestiço, etnicamente, culturalmente e religiosamente. Aí quando o judeu olhava para o samaritano, o judeu tinha nojo do samaritano. De forma tão grave, que quando quiseram ofender Jesus, disseram para ele, eu não disse que ele tem demônio, que ele é samaritano. Dizer para um judeu que ele era samaritano era ofender. Mas João está querendo dizer, porque lá em Atos vai dizer que Judeia, Samaria. João já está explicando aqui que o evangelho, ele rompe essas barreiras. Naquela época no templo, se você tivesse um defeito físico, você não podia entrar. Se você tivesse impuro, segundo cerimonialmente, você não podia entrar. Havia uma série de regras para que separar as pessoas, mas aí Jesus vem com a graça e diz, mulher, essa barreira foi quebrada, não importa se você é samaritana, não importa se você é mulher, não importa quem você é, isso é graça. A graça quebra as barreiras, a graça alcança o traficante, a graça alcança o viciado, a graça alcança a prostituta, a graça alcança o pior que você imaginar, a graça alcança aqueles que a gente tem nojo, a graça alcança. Quando Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo, muita gente olhou e disse, que tipo de rabi é esse? Porque Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Cobrador de imposto naquela época era igual qualquer pecador. O texto diz assim, olha, Jesus comia com publicanos e pecadores. Que tipo de rabi é esse que come com publicanos e pecadores? Essa gente é traidor da pátria, eles cobram o imposto de Roma. Aí Jesus olha para Levi e diz assim, vem. Isso é a graça. A graça não é chamar gente boa, porque o Evangelho diz que todos caíram e estão afastados de Deus. Não há gente boa, não há. Diante de Deus, não. Eu posso dizer gente boa no contexto humano. Um bom cidadão, um mau cidadão. Um bom caráter, um mau caráter. Mas ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Todos foram colocados debaixo do pecado, porque por um homem entrou a ofensa no mundo. Mas por apenas um homem, Jesus Cristo, veio a graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu preciso da graça de Deus, tanto quanto o pior dos pecadores. Paulo vai dizer, eu, o principal dos pecadores. Então a graça vem e quebra essa barreira. Quantas vezes no Evangelho você vê isso? Jesus está na casa de Simão, vem uma mulher, toca ele, aí Simão pensa assim, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora, como que ele permite que ela se aproxime, como que ele permite que ela toque ele? Aí Jesus dá uma lição em Simão. Muitas vezes a gente tem que se relembrar da graça,
Porque a gente começa a buscar a Deus, servir a Deus, a gente começa a se achar bom demais, santo demais, capaz demais, porque é a minha vida de oração, porque é a minha vida de jejum, porque é a minha vida da palavra. Glória a Deus que a gente possa servir a Deus da melhor maneira possível. Mas lembre de uma coisa, você não está aqui por causa de mérito nenhum, você está aqui por causa da graça, e graça é a favor e merecido. Não tem mérito. Não tem mérito. Mérito eu tenho no meu trabalho. Mérito eu tenho, aleluia, naquilo que eu faço aí fora. Mas quando eu entro na presença de Deus, não tem mérito. Eu vou pelo mérito da cruz, pela justiça de Cristo, pelo sangue dele, aleluia. Porque não é por obras que somos salvos, mas pela graça de Deus. As obras são consequência da graça e não causa delas. Nós não recebemos a graça porque somos obedientes. Nós não recebemos a graça porque somos santos. Nós obedecemos por causa da graça e nós somos santos por causa da graça. A graça é a origem, como Deus diz ali, porque dele, por ele, para ele. Dele, origem, por ele, meio, para ele, destino. A origem da graça é ele, o meio da graça é ele, o destino da graça é ele. É tudo ele, não tem nada da gente aqui. É no nome dele. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que tu fala comigo? Tu não devia estar falando comigo. Aí Jesus diz para ela assim, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz? Você está preocupada que eu sou judeu, mas você não me conhece. Se você soubesse quem é que te pede, tu pediria. Jesus chega pedindo, mas ele diz, se tu soubesse quem te pede, tu pediria. Quando o Evangelho chega à nossa vida, ele diz, me dá a tua vida, me dá o teu coração. Se você está aqui essa noite e você ainda não é crente, ele está dizendo para você, me dá o teu coração. Mas não era ele que devia te pedir, era você que devia estar pedindo a ele. Se tu conhecesse quem eu sou, tu pedirias e eu te daria água viva. O que é a diferença da água viva? A água é a coisa natural, a água viva é a coisa espiritual. A água é a lei, é aquilo que não salva, que não sacia. A lei tem uma função, a lei tem a função de apontar o pecado, a lei tem a função de aumentar a ofensa, mas a lei não pode salvar. Se a lei salvasse, não tinha sacrifício no Antigo Testamento, era tudo pela lei. O sacrifício vinha para você purgar os pecados cometidos debaixo da lei, e haviam pecados que nenhum sacrifício cobria. Haviam pecados que era para a morte, blasfêmia, morte, feitiçaria, morte, adultério, morte. Não se cobria esse tipo de pecado com sangue de cordeiro. Mas aí, Jesus chega e diz, olha, essa água, mulher, passou. Eu quero te dar uma água diferente, uma água que você não conhece. A água viva, que é o Espírito de Deus que vem pela graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando Jesus estava no templo ensinando, escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera e acusaram aquela mulher. Disseram, nós a pegamos em ato de adultério. E a lei diz que é para apedrejar, porque a lei é para a morte. Não é que a lei é má, a lei é boa. O problema é que o homem que não é bom, o homem não consegue cumprir a lei. E como ele não consegue cumprir a lei, o mandamento mata ele. E aí Jesus está no templo ensinando, eles vão para o templo e diz, olha, a lei diz que ela tem que morrer. Eles entram no templo para acusar, eles entram no templo para promover morte, e eles ainda, o texto vai dizer, João vai dizer, que eles queriam acusar Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse alguma coisa, para eles disserem, olha, tu também quebrou a lei de Moisés, vamos apedrejar ela e vamos apedrejar ele. Quando eu estou no espírito da lei, eu estou no espírito da morte. Quando eu estou no espírito da lei, eu estou com pedras na mão. Quando eu estou no espírito da lei, eu não tenho misericórdia. Eu olho para alguém e digo, fulano não presta, fulano não presta, fulano é fofoqueiro, fulano é isso. Ele não era nem para ser crente, ele não era para estar aqui, e tal, e Deus isso, e Deus aquilo. E era assim que eles estavam. Aí Jesus se inclina, escreve na terra, e eles insistem, porque eles querem promover morte, ao invés de promover vida. O templo é lugar de vida, vida eterna, nascer de novo. Esse lugar é lugar de vida. Se alguém entrar moribundo, vai ressuscitar espiritualmente. E aí,
Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A lei estava acusando ela. Eles estavam acusando. Aí Jesus diz assim: agora pega essa lei aí e olha para dentro de você. Olha para dentro de vocês. E vê quem não tem pecado. Parte daquele pessoal tinha caído no mesmo pecado. Parte tinha caído em outros pecados. Aí disse: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Isso é a graça. É você olhar para dentro de você e dizer: um dia eu posso estar naquele lugar. Um dia eu posso precisar de misericórdia. E a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você olhar para alguém e o teu olhar for de censura, for de intenso julgamento, for até de destruição, inverte um pouco e olha para dentro de você. E veja se não há alguma coisa que não te envergonha. Eu disse que sou crente desde 96 e certamente na minha trajetória há coisas que me envergonham, que eu não gostaria que vocês soubessem, que eu não gostaria que passasse aqui no telão, e eu tenho certeza que cada um aqui também. Então, quando a gente olha para dentro da gente, a gente entende o valor da graça. A gente joga a pedra na mão, joga a pedra no chão e vai embora, porque presença de Deus não é lugar de apedrejamento. Isso era o tempo da lei. No tempo da lei havia morte. A morte reinou de Adão até Moisés e até depois de Moisés, até que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus fica sozinho com ela, ele diz: cadê os teus acusadores? Aqueles que vieram com a lei, disseram: e aí, Jesus, como é que a gente faz? A lei está mandando matar. A lei está mandando matar. A lei está mandando matar. Cadê eles? Não te condenaram? Ela disse: não. Aí ele que podia condenar, ele que disse: alguém pode me acusar de pecado? Ele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, o único que podia condená-la, porque ele não tinha pecado. Ele diz: vai e não peque mais. Isso é a graça. É quando você dá mais uma chance, quando você reabilita. Até quando perdoará o teu irmão 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Dê mais uma chance a alguém. Acredite nessa pessoa novamente. Ore novamente, invista novamente, ou dê mais uma chance a você, porque às vezes o diabo nos coloca numa culpa tão grande e diz: agora nem Deus quer saber de você. Ele sempre está à nossa procura, sempre. Voltando aqui a Samaritano. Se tu soubesse quem eu sou, tu pediria água viva. Aí ela diz assim: Senhor, tu não tem com quem tirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela dá mais uma má resposta. Tu não tem com que tirar, tu não tem balde, não tem caçamba, o poço é fundo, como é que tu vai tirar? Só que a água que Jesus está oferecendo não é uma água que você tira de baixo para cima, mas é uma água que vem de cima para baixo. Não é uma água que você vai tirar com a sua mão, é uma água que você vai receber. Graça não é algo que eu faço, que eu tiro, mas é algo que eu recebo. Como tu vai fazer isso? Tu não tem a água viva. E aí ela diz algo interessante. Primeiro ela chama ele de judeu, sendo tu judeu. Aí ela diz assim: é tu maior que o nosso pai Jacó? Por que ela está dizendo isso? Ela está querendo dizer o seguinte: não vem com esse papo para mim de salvação não, porque o meu pai também é Jacó. Se o teu pai é Jacó, o meu pai também é Jacó. Ela está querendo dizer o seguinte: ó, judeu e samaritano é a mesma linha. Ela entra numa disputa religiosa. Sabe, a graça também é para gente que já acha que é salvo. Gente que já acha que está na presença de Deus. Gente que já acha que entende tudo de Deus. E ela diz: olha, tu é maior que o nosso pai Jacó, porque o meu pai é Jacó. Tu está me oferecendo uma água, mas tu é maior que o nosso pai, que deu o poço e bebeu dele. E quantas das vezes Deus queria trabalhar na nossa vida e a gente ficava colocando essas barreiras diante de Deus. Mas eu já conheço, mas eu isso, mas eu aquilo. E quantas vezes as pessoas fazem isso? É tu maior que o nosso pai Jacó? A graça é muito mais do que preceitos religiosos. A graça é uma pessoa. A graça é uma pessoa. E às vezes você vai encontrar pessoas que você vai falar de Jesus e ela vai colocar uma série de barreiras religiosas. E ela continua a conversa com ele. E ela está sendo dura com ele. Tu é maior que o nosso pai Jacó? Em outra palavra, quem você pensa que você é? Tu é maior que o nosso pai Jacó? Ele disse: se tu soubesse quem eu sou, tu pediria e eu te daria água viva. Ou seja, eu sei quem você é, você não sabe quem eu sou. Mas se você soubesse quem eu sou,
você me pediria algo extraordinário e eu te daria. Ela diz, eu não sei quem você é, mas eu acho que você está se achando muito. Você é maior que o nosso pai Jacó? Perceba que ela está cheia de barreiras. E Jesus está ali, manso, suave, tranquilo, paciente, amoroso. Porque a graça é igual à água mesmo, ela vai devagarzinho, ela vai minando, ela vai erodindo. E a gente, às vezes, na primeira barreira, a gente já diz, fulano, nunca mais eu falo. Bertrano, não adianta mais chamar. Fulano acha que sabe tudo, eu falo de Jesus, ele diz que já sabe a religião, que ele tem a Bíblia, que ele sabe tudo. Mas ela está cheia de barreira, e Jesus está ali pacientemente. Se você tem a graça de Deus dentro de você, tenha paciência, tranquilidade, sabedoria e dê o testemunho do Evangelho aonde você estiver. Eu falei de Jesus, me maltrataram, amém, querido, faz parte. Não quiseram me ouvir, amém, faz parte. Jesus está ali, insistindo com ela. Tem maior que o nosso pai Jacó? Porque ele deu essa água para a gente aqui, o poço. Aí Jesus diz assim, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ela joga, tu é maior que o nosso pai Jacó, ele diz assim, não, eu tenho uma água para te dar que Jacó não vai te dar. Eu tenho uma água para te dar que esse poço não vai te dar. A água que eu tenho para te dar vai fazer em você uma fonte. Aí a mulher diz para ele, Senhor, me dá sempre dessa água, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Ela ainda não está entendendo o que Jesus está falando. É difícil entender a graça. É difícil entender a graça. No Evangelho de João, as pessoas não entendem o que Jesus fala. Jesus diz assim, tem que nascer da água do Espírito. Aí Nicodemo diz assim, mas como é que o homem sendo velho vai nascer de novo? Jesus diz para a samaritana, eu vou te dar água. Ela vai dizer, mas como tu vai tirar? Jesus diz para o paralítico de Betesda, querem ser curado? Ele diz, mas quem vai me colocar no poço? Jesus diz, quem comer da minha carne e beber meu sangue. Aí diz assim, mas como é que esse homem vai dar a carne dele para comer? Em João, Jesus fala e as pessoas não entendem, porque a mente delas não alcança a graça de Deus. Elas estão acostumadas dentro de um legalismo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Meus irmãos, logicamente que o Evangelho muda comportamento, mas Evangelho não é regra, Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas eles não conseguem entender o que Jesus fala. Mas ele insiste até que entendam. Aí ele diz assim, chama teu marido e vem cá. Jesus faz ela confessar o pecado dela. Ela diz assim, eu não tenho marido, quem eu tenho agora não é meu marido. Aí Jesus diz, não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, tiveste 5 maridos e agora esse não é teu. E ela diz, Senhor, eu vejo que és profeta. Ela começou chamando Jesus de judeu. Como sendo tu judeu, a graça vai trabalhando no coração dela. A graça vai erodindo no coração dela. A graça vai infiltrando no coração dela. Ela já olha para ele e chama ele de profeta. A graça trabalha no tempo dela, não é no teu tempo. Quanta gente aqui que talvez demorou um tempo para se achegar ao Evangelho. E alguém dizia, esse não vai chegar. E você está aqui. E você está aqui. Eu conheci uma pessoa que hoje ele é pastor, ele trabalhou comigo. A mãe dele era crente, dirigiu uma igreja lá em Paciência. Ele era ímpio, bebia, fumava, traía a esposa, ímpio mesmo. E a mãe dele orando. De vez em quando ele ia na igreja, dizimava todo mês, era dizimista, mas não era crente. E aí, a mãe dele morreu. 1 ano depois ele voltou para Jesus. Hoje ele é pastor da igreja que a mãe dele era pastora. Alguém que você olhava e dizia, depois desse tempo todo nunca vai chegar. E ele chegou e o Senhor o alcançou. Então a graça não trabalha no teu tempo, é no tempo dela. Talvez você não esteja vendo nada acontecer, mas a graça de Deus já está trabalhando no coração do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu vizinho, do teu colega de trabalho. A graça já está minando o coração. Eu vejo que tu é profeta. Primeiro ela disse, tu é judeu. Tu é maior que o nosso pai Jacó. Agora ela já está, o coração está quebrando, já está quebrantando. Eu vejo que tu é profeta.
Mas ela ainda vai insistir. Em vez dela falar, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Ela não diz. Ela vai colocando outra barreira. Ela vai voltar para o assunto da religião. Ela diz, olha, nossos pais... Ela diz, olha, tu é maior que o nosso pai Jacó? Aí ela volta de novo. Nossos pais... Não, tu é profeta, mas eu quero dizer para você que eu também sou crente. Tu é profeta, mas eu quero dizer para você que eu conheço a Deus. Quanta gente que você vai falar de Deus e a pessoa eu também achava que conhecia Deus. Eu achava que conhecia Deus. Eu tinha uma Bíblia em casa, orava de vez em quando. Quanta gente por aí que acha que conhece a Deus, e quando você fala de Deus, ela diz, não, mas eu conheço a Deus, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas Deus tal, cheio de barreiras. Ela volta no assunto. Nossos pais, olha, a gente tem o mesmo pai, tá? Eles adoram no monte. Os samaritanos tinham um templo, já tinha sido destruído nessa época, chamado Templo Monte Gerizim, um templo semelhante. Eles tinham um Pentateuco samaritano, eles tinham sacerdotes, eles tinham uma cópia do culto judaico. Nossos pais adoram no monte, mas você diz que é em Jerusalém. Ela entra na discussão de novo da adoração. Aonde é para adorar? Aí Jesus diz, você está no tempo da lei, a graça já chegou. Não é nem no monte, nem no templo, mas em espírito e em verdade. Ou seja, eu só posso beber de uma água que eu sei que eu preciso. Eu só posso receber graça quando eu tenho consciência que eu preciso. Enquanto ela não entendeu que precisava daquela água, ela não bebeu daquela água. Sabe quando a gente valoriza a graça? Quando a gente tem consciência do tamanho do pecado. Quando a gente tem consciência do tamanho do pecado de Adão. Quando a gente tem consciência que o Adão está em nós. Quando a gente tem consciência dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Aí a gente olha para a cruz e dá valor à cruz, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou e como a mão dele é poderosa sobre nós. Chegando ao final. A mulher disse, tu és judeu? Tu não é maior que Jacó, nosso pai, tu é profeta. Ela vai chegando, ela está chegando. Versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Olha que interessante. Jesus está diante de uma mulher que pensa entender muito da religião e da fé. Então ela vai, nossos pais, meu pai Jacó, e monte e tal. Aí depois, no final, ela diz, tu é profeta, mas, sim, tu é profeta, mas água viva tu não dá. Tudo bem, eu estava meio pegando pesado contigo, achei que você era um judeu desses metido a besta, mas eu vi que tu é homem de Deus, profeta, mas é que a água viva, quando o Messias vier, porque eu sei que vem um Messias. Você pensa que eu não sei Bíblia? Você pensa que eu não fui no RBD? Eu fui, eu sei que vem. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Eu acho que você está indo muito além aí. Ela está falando com o Messias desde o começo. O Messias está pedindo água a ela. O Messias está ensinando a ela. O Messias está trabalhando no coração dela. Ela diz, quando ele vier... Porque a gente só enxerga as coisas espirituais quando a graça trabalha na nossa visão. Senão a gente olha tudo pela lei, a gente sabe tudo, a gente conhece tudo, a gente entende tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não tem a ver com salvação, mas às vezes a gente é igual a samaritana, a gente acha que sabe tudo de Deus, a gente está querendo dar aula a Deus, a gente já conhece Deus. Nunca permita que Deus não possa te ensinar. Todas as vezes que você dobrar o joelho para orar, Deus tem algo para te ensinar. Toda vez que você lê a palavra, você tem algo para aprender. Ninguém sabe tudo de Deus, ninguém. Ele sempre está nos ensinando. Quando o Messias vier, aí sim, ele vai anunciar tudo. Aí Jesus diz assim, mulher, eu sou o que falo contigo. Eu sou em João, é uma linguagem de João. 7 vezes ele diz eu sou. É a ligação lá com Abraão. Eu sou muito mais que o Messias. Eu sou o próprio Deus. Eu sou o que falo contigo. E aí diz o texto que os discípulos chegaram. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade. E disse, encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando ela chegou com um cântaro. Ela chegou para tirar água. Jesus disse: eu tenho uma água para te dar. Quando ela foi embora, ela não levou o cântaro. Ela deixou o cântaro lá. Porque ou você bebe a água dos homens, ou você bebe a água de Deus. Ou eu bebo a minha água que eu tirei do meu poço com o meu balde, ou eu bebo a água que Ele quer me dar. Ou seja, ou é lei, ou é graça. Ou é o que eu acho, ou é o que Ele acha. Não dá para conciliar. Quando ela percebe que tem água viva, ela deixa o cântaro, vai à cidade e disse: porventura não é o Cristo? E a cidade vai ter com ele. Lembra que samaritano não falava com judeu? Lembra que no evangelho mesmo, vai dizer que Jesus ia passar por Samaria e não deixaram ele passar. E João vai dizer, o João, queres que mande fogo do céu como Elias? E aí Jesus vai dizer: você não sabe de que espírito você é? O que eu estou querendo dizer? Que a graça entra em territórios que a religião não entra. A graça entra aonde a religião não entra. Aqui em Samaria, judeu não entra. Ah, é? Então eu vou mandar descer fogo do céu e matar todo mundo. Não, filho, isso era lei, isso era lei. Na lei que era morte, agora não. Agora é outro espírito. Aí ela vai lá, a cidade sai toda para fora para ouvir Jesus. Talvez você veja alguns territórios, algumas orações que você tem feito. Você pensa, parece que é impenetrável. Parece que a graça não consegue entrar nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que a graça tem meios improváveis. A graça tem caminhos improváveis. É que eu vou finalizar. Aquela mulher era uma mulher de má reputação. Primeiro, ela era uma mulher. Então ela estava na classe social mais baixa da época. Segundo, ela tinha uma má reputação. Ela não era uma pessoa bem vista na sociedade. Ela era uma que quando chegava, alguém dizia assim: lá vai a ladrona de marido. Sai de perto dela. Foge, olha, fulano, cuidado com ela. Fecha a porta. E Jesus usa ela de evangelista. Não é os discípulos, porque os discípulos ainda não tinham entendido que a graça chegava em Samaria. Eles ainda estavam com a mente cheia da lei. Aí Jesus pega aquela mulher samaritana que foi pegar água na hora que não tinha ninguém, porque não queria se aparecer, nem se misturar com os outros, e diz: vai lá. E através dela a graça entra e traz aquelas pessoas. Que Deus possa fazer de cada um de nós uma mulher samaritana. Ah, eu não sei muito do evangelho. Você sabe mais do que ela sabia. Ah, talvez não vão acreditar em mim. Acreditaram nela. Acreditaram nela. Ah, eu não sei o que dizer. Sabe qual foi a pregação dela? Não foi nem uma afirmação, foi uma dúvida. Será que ele é o Cristo? Vamos lá olhar. Eu acho que ele é. Eu acho que ele é. Imagina você chegar assim: eu acho que Deus está ali. Vamos lá ver. E Jesus usou aquela mulher, aquela palavra. A graça encontra meios improváveis. A graça quer usar a tua vida para alcançar outras pessoas. Que a gente possa, meus irmãos, remover toda a mentalidade da lei, todos os penduricalhos e fardos humanos que a gente coloca para se achar virtuoso, para servir a Deus e entender o que Jesus falou. Porque o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.